Amém, irmãos? Paz do Senhor. Pode sentar. Irmãos, hoje é o nosso primeiro culto de adolescentes. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 20. Irmãos, hoje pela manhã nós tivemos um bazar, foi uma bênção. E agora à noite a gente está tendo um churrasquinho ali. Quem aí viu o churrasquinho? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Acho que quase todo mundo. Quem comprou? Deixa eu ver, quem comprou? Quem não comprou, levanta a mão. Deixa eu ver. Está em pecado, em pecado, em pecado. Estou brincando. Estou brincando. Irmãos, passe lá depois do culto, compre lá um churrasquinho. Você vai abençoar o ministério de adolescentes. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 20. Amém? Os irmãos encontraram? Diz assim: assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Mais uma vez. Assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Amém? Irmãos, as pessoas na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, elas te conhecem como cristão. Na sua rua, no seu condomínio, em qualquer lugar, as pessoas elas têm que te conhecer como cristão. Mas as pessoas elas vão te conhecer como cristão pelos seus frutos, pelos frutos que eu e você nós damos. Amém? As pessoas nos conhecem pelos nossos frutos. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Eu não posso olhar para uma árvore e falar o seguinte: olha, aquela árvore ela produz manga, sendo que ela produz maçã. Não tem como. Não tem como, eu vou estar mentindo. Não tem como eu, adolescente, jovem, dizer eu sou cristão e não produzir frutos dignos de um cristão. Amém? Não tem. E é exatamente esse texto, e depois a gente vai ler outro texto lá em 2 Pedro, onde fala sobre os frutos que eu e você nós temos que dar. E toda pessoa, todo cristão que está em Jesus, ele produz frutos de uma pessoa que verdadeiramente está em Cristo. Amém? Glória a Deus. Agora, uma vez eu me fiz essa pergunta e eu parei para pensar: quais são os frutos de um cristão? Será que esses frutos eles estão na Bíblia? Como é que eu posso saber se eu sou um salvo, se eu sou uma pessoa salva? Como? Como é que eu vou colocar na prática a minha salvação? Ora, a Bíblia diz o seguinte: a fé sem obras ela é morta. Então, se eu tenho fé e a minha fé é a fé que salva, então eu tenho que ter obras, eu tenho que dar frutos. Irmão, se você tem a fé que salva, essa fé ela vai produzir em você frutos. Você vai produzir frutos. Amém? Porque a fé que salva, irmãos, ela é uma fé viva. Agora, a Bíblia diz o seguinte: a salvação, ela não vem por obras para que ninguém se glorie. Ela é um dom de Deus, a fé é um dom de Deus. A nossa salvação, ela não é por causa da nossa obra de fé. Não é. Não é. A salvação não é por causa da nossa obra de fé. Mas ela é por causa da obra de Cristo em nos conceder fé. Quantos estão entendendo? Amém? Então a nossa salvação, a minha salvação e a sua salvação é por causa da obra de Cristo, em simplesmente conceder fé para mim e para você. Amém? O mérito é dele. Agora, quais são esses frutos? Quais são os frutos de um cristão? Os frutos de um salvo. Jesus disse: pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Pelos frutos do Rafael, as pessoas lá fora vão reconhecer ele. Amém? Pelos seus frutos as pessoas vão te conhecer. E pelos seus frutos você pode examinar a si mesmo. A Bíblia diz o seguinte: examine o homem a si mesmo. A todo momento a Bíblia fala, o homem tem que se examinar. O homem tem que olhar para a própria vida dele e ver se ele realmente está em Cristo. Então hoje o Senhor te trouxe aqui para um motivo. Para você examinar a sua vida. Para eu examinar a minha vida e ver se eu realmente estou em Cristo. Porque todo que está em Cristo, ele dá frutos. Frutos de um salvo. Frutos de uma pessoa cristã. Amém? Eu e você, nós temos que dar frutos. Não importa a sua idade. Você tem que dar frutos. Você é um cristão. Você é um salvo. Amém?
a gente tem que entender o seguinte: a Bíblia, ela é um livro de certezas. A Bíblia, ela é um livro de certezas. A gente não vê, olha, talvez, por aí. Não, a gente não vê isso. A Bíblia diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ela não diz o seguinte: olha, todo aquele que é nascido de Deus, talvez tenha um por aí que possa viver na prática do pecado. Talvez tenha um por aí que adultera e está tudo certo. Talvez tenha um por aí que sai ficando com qualquer um, com qualquer uma. Não tem. A Bíblia, ela é um livro de certezas. E a minha vida, a sua vida, tem que girar em torno de uma certeza: a certeza da nossa salvação. Agora, o primeiro de tudo, a salvação, ela vem por causa de Cristo, pelo mérito de Jesus. Amém? Mas agora eu tenho que manifestar, você tem que manifestar que você de fato recebeu a salvação de Jesus. Você não vai manifestar porque se você manifestar você vai ser salvo, não. Você vai manifestar porque você é salvo. Amém? Você vai manifestar os frutos porque você é salvo. Eu vou manifestar os frutos de um cristão, de um salvo, porque simplesmente eu sou salvo. Quantos estão entendendo? Pedro, na sua segunda carta, ele responde essa dúvida, para mim e para você. Quais são os frutos de um salvo? Quais são os frutos de um cristão? Pedro responde para mim e responde para você, lá na segunda carta. Abre aí comigo, 2 Pedro. Irmãos, quem ama a Bíblia? Glória a Deus. Irmãos, você tem que amar esse livro. Você tem que ler esse livro pelo menos uma vez no ano. Amém? O pessoal que estava fazendo o propósito de ler a Bíblia em 6 meses, né? Já terminou, acredita, alguns. Glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Os irmãos encontraram? A minha Bíblia é Nova Versão Internacional, então na sua posse está um pouco diferente. O seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, perseverança, e a perseverança, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, se esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Pedro, ele responde, para mim e para você, quais são esses frutos? Ele responde, um por um. E hoje, nessa noite, eu quero trabalhar com vocês, expor o que são esses frutos. Como esses frutos na minha e na sua vida, eles podem ser colocados na prática. Amém? Não somente na teoria. Glória a Deus. Pedro, quando ele escreveu essa carta, ele estava prestes a morrer. Ele fala isso. E o que a gente tem que entender é que Pedro, ele não estava escrevendo para descrentes ali. Ele não estava ensinando, olha irmão, se vocês agirem dessa forma, vocês vão alcançar a salvação. Não. Ele estava escrevendo ali para pessoas crentes, para cristãos. Amém? Então essa carta é para mim e é para você. E nós temos que colocar na prática o que ele diz aqui. Eu e você, nós temos que viver a Bíblia. Eu e você, nós temos que viver o que Pedro, ele disse aqui. Amém?
Deixa sua Bíblia aberta. Versículo 5. Por isso mesmo empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. O primeiro de tudo é fé. 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 É a essência. Quantos aqui têm fé? Quantos têm fé? Amém? Glória a Deus. Agora, qual fé é essa? Essa fé, irmãos, não é a fé do milagre. Não, não é a fé do milagre. Essa fé não é a fé para você receber a sua bênção. Já viu aquela tão famosa bênção? Vim para a igreja hoje buscar minha bênção. Fui fazer campanha para buscar minha bênção. Não, não é essa fé que Pedro está dizendo aqui. Eu tenho que entender qual é essa fé. Mas para eu entender qual é essa fé, eu tenho que entender primeiro quem eu sou e depois eu tenho que entender quem Jesus é. Eu tenho que olhar para a minha vida, eu tenho que analisar a minha vida. Nós somos pecadores, carecemos da glória de Deus, eu e você. Mas através de Jesus, eu e você, a gente tem mais uma vez livre acesso à presença de Deus. Nós podemos habitar eternamente com Jesus. Amém? É dessa fé. A fé de você acreditar no mérito de Jesus e não no seu mérito. No mérito de Jesus. É a fé que salva. Essa é a fé. É essa fé que Pedro está dizendo ali, a fé que salva. Você tem essa fé? A fé que salva? Eu já me fiz essa pergunta algumas vezes. Eu tenho essa fé? A fé que salva? Eu analisei a minha vida. Analise a sua vida hoje. É dessa fé que Pedro está dizendo. E depois a fé, a virtude. E depois da virtude, o conhecimento. O que é virtude? O que é virtude? Quem aqui já viu aquela frase, ou quem aqui já falou essa frase? Eu sou uma pessoa virtuosa. Quem já falou? Ninguém falou, irmãos? Que é isso? Quantos aqui já viram aquela frase, mulher virtuosa? Mulher virtuosa, quem já ouviu? Mulher virtuosa. Mas o que é ser uma pessoa virtuosa? O que é isso? O que é ter uma pessoa, ser uma pessoa virtuosa? Irmãos, virtude é um desejo ardente pelo bem. É um desejo ardente. É um desejo ardente pelo bem. É você entender o seguinte, olha, eu não posso viver na prática do pecado porque eu não posso, porque Ele me deu um novo coração, Ele me regenerou. E eu não posso mais amar as coisas que eu amava antes. Ele me deu um novo coração. Se antes eu me prostituía, eu não me prostituo mais. Se antes eu mentia, eu não vou mentir mais. Se antes eu xingava, eu não vou xingar mais. Se antes eu era um hipócrita, eu não vou ser um hipócrita. Isso é ser uma pessoa virtuosa. É um desejo ardente pelo bem. Você deseja o bem? Nós temos que desejar o bem. Amém? E a virtude? O conhecimento. Qual conhecimento? De biologia, química, física, astronomia, matemática? Qual conhecimento? O conhecimento da pessoa de Jesus, o conhecimento da pessoa do Espírito Santo. É desse conhecimento. Agora, irmãos, não tem como eu e você, a gente chegar a pelo menos uma parte, a gente conhecer pelo menos um pouco da pessoa de Jesus sem a Bíblia. É impossível. É até possível. Mas você quer conhecer a plenitude, vá para as Escrituras. Vá às Escrituras. Eu e você, nós temos que voltar para a palavra de Deus. Milhares de pessoas, homens e mulheres, morreram por causa da Bíblia. Para a Bíblia chegar até nós, para ela simplesmente ficar aberta no Salmo 91. Para ela simplesmente ficar empoeirada ou nova demais. A gente tem que amar a Bíblia. Deus, Ele quer trazer uma palavra tão simples hoje para o nosso coração. Mas eu e você, nós temos que amar a palavra de Deus. Nós temos que amar a Bíblia. Irmãos, eu já falei isso aqui uma vez. Mas a gente nunca viu uma geração, um povo, que tem tanto ídolo. É o evangelho gospel, é tudo gospel. Mas a gente nunca viu uma geração tão analfabeta de Bíblia. Pergunta às vezes para um cristão, que tem não sei quantos anos, ou um novo convertido, recém-convertido, quem é Melquisedeque? Ele morreu. Quem é esse cara? Melquisedeque? Quem?
Quem é? Abraão. Quem é Abraão? Não sei. Não sei quem é Abraão. Moisés é o da arca, lá na arca. As pessoas não entendem, as pessoas não conhecem as escrituras. A Bíblia não foi feita só para pessoas adultas, ela foi feita para mim e para você. Tanto que ela fala que os jovens são fortes. Quem aqui é adolescente? Deixa eu ver. O Manuel ali. Sei. Irmãos, a Bíblia foi feita para todas as pessoas. Eu e você, nós temos hoje livre acesso à Bíblia. É desse conhecimento que Pedro está dizendo. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao conhecimento, o domínio próprio. E eu paro para pensar domínio próprio. Pessoas lá fora têm domínio próprio. Muitas pessoas lá fora têm domínio próprio. Às vezes, eu tive domínio próprio. Mas em situações, irmãos, que se eu não tivesse domínio próprio, eu era o prejudicado. Talvez você tenha domínio próprio para algumas coisas, para não se envolver em brigas. Porque se você sabe que se você se envolver em brigas, você vai ser prejudicado. Não é verdade? Muitas vezes a gente tem esse domínio próprio. E o ímpio lá fora tem esse domínio próprio. Mas o domínio próprio, que Pedro está dizendo aqui, é o domínio próprio que só o Espírito Santo pode conceder. De dizer não para o pecado. Amém? De dizer não para o pecado. Amém? Qual o domínio próprio que Pedro está dizendo? De dizer não ao pecado. Dizer não ao pecado. Isso o ímpio lá fora não tem. E tem muito cristão dentro da igreja que também não tem. É incrível. Eu vou pecar aqui, mas domingo está tudo certo. Jesus me perdoa. Me perdoa, mas as consequências vão vir. Davi, por causa de um pecado, ele arruinou muita coisa na vida dele. Por causa de um pecado. Deus perdoou Davi, perdoou. Mas as consequências vieram. Deus vai te perdoar. Mas as consequências do pecado ainda vão ficar. A Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 1, que Deus ele entregou os homens para suas paixões. Agora imagina comigo o seguinte. Imagina um fio desencapado. Imagina que esse fio aqui está desencapado. E um pai a todo momento fala para o filho: filho, esse fio ele está desencapado, por favor não trisca nele, não toca nele. E o filho vai lá, trisca. Aí o filho volta, chorando. Pai, eu trisquei no fio, eu me machuquei. Tá bom, filho, mas não volta a fazer isso. Ele cuida, trata, cura das feridas. Ele cuida, ele trata. Aí de novo o filho vai lá, enfia o dedo no fio. Toma um choque, se machuca. Volta para o pai. Mais uma vez o filho vai lá, enfia o dedo no fio. É isso que acontece. Aí chega um momento que a pessoa fala assim: tudo bem, vai lá, enfia o dedo lá no fio. É isso que acontece com muitos cristãos. Nós sabemos que o pecado é errado. Nós sabemos. Mas muitas vezes nós amamos mais as trevas do que a luz. É desse domínio próprio. Domínio próprio de saber dizer não ao pecado. De ter força para dizer não ao pecado. Não porque você é forte, porque você não é forte. Eu não sou forte. Mas Ele é. Ele é. Pedro fala: o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Ele nos doou. E você não doa alguma coisa para alguém que já tem. Entenda uma coisa: se você está sendo usado por Deus, abaixa sua bola, é pela graça. Se você está sendo usado por Deus para ganhar sua família, abaixa sua bola, é pela graça. Se você está ganhando vidas, abaixa sua bola, é pela graça. Se você ficou tempos e tempos sem pecar, abaixa sua bola, é pela graça. É tudo pela graça. Nenhum aqui, merece estar aqui à frente. Eu não mereço. É tudo pela graça. O mérito é dele. A graça vem dele. Amém? Glória a Deus. Ao domínio próprio, perseverança. O que é perseverança? É constância. É você começar uma coisa e ir até o fim. E a marca de uma pessoa que foi salva de verdade é porque ela vai perseverar até o fim. Você vai receber a coroa da vida que Ele prometeu para você. Mas você vai perseverar, não é porque você é forte. Eu não vou perseverar até o fim, não é porque eu sou forte. Não é, mas é porque Ele é forte.
É porque é Ele que me segura. Ele me pega na mão e diz: você é meu. Ninguém pode te arrebatar da minha mão. É Ele quem vai te conduzir até lá. É Deus quem vai te fazer perseverar. Mas claro, você é responsável pelos seus atos. Nós temos que saber perseverar. Perseverar. Chega de recaídas em pecados antigos, em coisas antigas. Você é nova criatura. Ele te regenerou, Ele te deu um novo coração. Ele me deu um novo coração, eu não posso mais viver na prática do pecado. Nós não podemos mais viver na prática do pecado. Persevere. Insista. Seja constante. Principalmente os jovens, adolescentes hoje em dia, meu Deus. É muito fácil ser evangélico hoje. Meu Deus, é muito fácil. Difícil mesmo é ser cristão. Difícil mesmo é ser de Jesus. Isso é difícil. Obedecer a Cristo, obedecer aos ensinamentos de Cristo. Hoje em dia virou uma falação, o WhatsApp aqui, o WhatsApp ali na hora do culto. Várias e várias coisas que atrapalham nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus, com Jesus. E isso é sinal de que você ainda não entendeu que você está aqui para prestar culto ao Senhor. Você não está aqui para prestar culto para o pastor. Você não está aqui para prestar culto para o louvor. Não, você está aqui para prestar culto para Ele. Para Jesus. Nós temos que perseverar até o fim. Persevera. Persevera até o fim. Perseverança. Constância. Seja constante. Amém? A perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade, o amor. Piedade. Alguém me responde. Quando eu falo que fulano é uma pessoa piedosa, o que é que eu quero dizer? Fulano é piedoso. Ele é uma pessoa o quê? Boa. Uma pessoa compassiva, né? Ela tem compaixão. É aquela pessoa que olha para alguém e fala: ô, tadinho, coitado, tadinho, vou lá ajudar. Amém. Isso é ótimo, é muito bom. Isso é ótimo. Mas não é dessa piedade que Pedro está dizendo. Eu fui pesquisar. Eu fui estudar isso. Fui estudar essa palavra. O termo grego ali significa devoção a Deus. No Velho Testamento, quando essa palavra aparece, realmente é no sentido de você ter compaixão do seu próximo, compaixão das pessoas. Mas ali quer dizer devoção a Deus. Eu e você, nós temos que ser devotos a Deus. Devotos a Deus. Uma vida de oração. Uma vida de leitura da palavra, devoção a Deus. Eu obedeço a Deus, eu sou devoto a Deus. Nada tira o meu tempo de oração, nada, porque meu tempo sagrado é o meu tempo com Jesus. Nos momentos de dificuldade, escute isso, porque eu sou prova disso. Não me venha dizer que jovem, que adolescente, ele não passa por dificuldade, porque passa. Porque passa sim. Irmãos, nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, de tentação, sabe o que vai te manter firme? É a força que Ele te dá no seu quarto de oração. É a força que Ele te dá. Quem não está preparado para escutar Deus, ainda não está preparado para falar aqui na frente. Quem não tem tempo para escutar a Deus no seu quarto de oração, ainda não está preparado para subir aqui. Quem não tem tempo para tirar, para orar com Deus, ainda não tem, sabe, não está capacitado ainda. Eu tenho que ter relacionamento com Deus. Eu sou obreiro, eu tenho que ter relacionamento com Deus. Eu prego, eu tenho que ter relacionamento com Deus. Eu sou membro, eu tenho que ter relacionamento com Deus. Porque eu amo a Deus. Porque eu sou salvo. E esse é o fruto de um salvo, é ele ser devoto a Deus. Fraternidade. A piedade. Agora você vai e acrescenta fraternidade. Olha para o teu irmão ao lado. Dá um sorriso para ele aí. Dá um sorriso aí, abre esses dentes. Fraternidade é você ter amor pelos seus irmãos. Você ter amor pelos seus irmãos. Amor pelos irmãos. Irmãos, não adianta eu vir para a igreja, simplesmente sentar no banco e não ter comunhão. Eu vou estar sendo parte de um auditório.
eu não vou estar tendo comunhão. E ser igreja é ter comunhão com meu irmão. Olha, se eu sou obreiro, eu tenho que ter comunhão com os obreiros. Se eu sou do louvor, eu tenho que ter comunhão com o pessoal do louvor. Se eu prego, eu tenho que ter comunhão com as pessoas que pregam. Se eu sou pastor, eu tenho que ter comunhão com os pastores. E se eu sou da igreja, eu tenho que ter comunhão com a igreja. Isso é ser cristão. Isso é ter um fruto, uma evidência de que você é salvo. É o seu amor pelo seu irmão. É o seu amor pelo seu irmão. Irmãos, e o amor pelo irmão não significa que muitas vezes você só vai se dar bem com o irmão. Por que não? Não é. Mas sempre que você errar com o seu irmão, você vai estar lá disposto a pedir perdão. Essa é uma evidência. Essa é uma evidência de que você está nele. Amém? Fraternidade. E a fraternidade, o amor. Amor. Paulo fala, eu poderia pregar. Eu poderia entregar o meu corpo. Poderia ser queimado, torturado, flagelado. Eu poderia ter muitas boas obras. Mas se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Se eu estou aqui na frente pregando, mas não estou pregando com amor, eu sou como um barulho. Se eu estou louvando e não tenho amor, é um sino, faz barulho. Amor. Amor pelas coisas dele. Amor por ele, para ele. Só por ele. Pelo seu irmão. Amor por Jesus. Amor. É difícil definir amor. É difícil. Ele tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. É amor. Jovem, adolescente, cristão, membro da IMAR, você tem que ter fruto, uma evidência de que você é salvo. Você tem que ter, porque se você não tiver, você não é salvo. Existem pessoas que estão na igreja, elas estão na igreja por anos, mas não estão em Cristo. Esses frutos devem ser presentes na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida. E Pedro, ele termina, depois dele expor essas coisas, ele disse: todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto e se esquece dos seus antigos pecados que foram purificados. Se alguém aqui entre nós não tem esses frutos, ele está cego, só vê o que está perto e se esqueceu, é ingrato com o que Jesus fez por ele lá na cruz. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Olha que grandiosidade, olha que maravilha saber disso. Se eu agir dessa forma, se eu tiver esses frutos, eu jamais, isso é uma garantia da palavra, eu jamais vou me desviar, eu jamais vou me afastar dele. É uma garantia. Por que tem tantas pessoas que eram da igreja e se desviaram? Porque não tinham esses frutos, ou não praticavam esses frutos. Mas se você que está aqui, você sair daqui, e você começar a praticar isso, eu te garanto, você vai chegar lá. Eu vou chegar lá. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino. Quando entrarem no reino, é um fato certo. É uma garantia. A Bíblia é um livro de certezas. É uma garantia. Nós vamos chegar no reino eterno. Nós vamos chegar no céu. Mas agora nós temos que manifestar os frutos. Nós temos que manifestar esses frutos. Mas é uma garantia. E o Espírito testifica isso ao meu coração e ao seu coração nessa noite. Porque Ele nos chamou. E porque Ele nos chamou, Ele nos justificou. E porque Ele nos justificou, Ele já glorificou. E Paulo, ele fala disso de uma forma tão grandiosa. Paulo fala disso de uma forma tão tremenda que é como se já tivesse acontecido, porque é um fato certo. Deus olha para mim, olha para você e já nos vê lá na glória.
Porque Ele nos chamou. Ele nos chamou. Amém? Se coloque de pé. Irmãos, uma evidência que você é salvo é porque você vai sair daqui e você vai praticar tudo isso. Se talvez você tiver dúvida, você vai pegar esse texto e você vai ler de novo. Uma vez eu estava lendo a minha Bíblia de madrugada e o Senhor me mostrou esse texto. Eu entendi que eu devo praticar essas coisas. Eu e você, nós devemos praticar essas coisas. Amém? Você tem liberdade agora para falar com o Senhor. Abaixe a sua cabeça, feche os teus olhos. Talvez você esteja esperando barulho, fogo, redemoinho. Mas o Senhor, uma vez, Ele chegou a Elias, apenas com uma voz suave. Fale com Ele agora. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que foi ministrada hoje aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Porque a Tua misericórdia, ela não tem fim. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por essa palavra que foi ministrada em nossos corações. Eu te agradeço, Deus, por Tua graça. Te agradeço, meu Deus, pelo primeiro culto de adolescentes, que o Senhor pela Tua graça, nós podemos realizar. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade, Deus, de estar ministrando a Sua palavra. E o Senhor sabe que eu não mereço, mas pela Tua graça, Deus, nós estamos aqui. Senhor, eu te peço que o Senhor nos ajude a manifestar, Deus, os frutos da salvação. Porque, Deus, foi o Senhor quem nos chamou. Deus, o Teu Espírito Santo habita em nós. E o Teu Espírito Santo, Deus, Ele é a nossa certeza. Ele, meu Deus, nos selou para aquele grande dia. Então, Senhor, eu te peço, por favor, que o Senhor nos ajude, Deus, a colocar em prática tudo isso que foi exposto aqui essa noite. Muito obrigado, meu Deus, por essa palavra. Muito obrigado, Deus, por essa pregação expositiva. Deus, eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor vá de encontro a cada coração aqui essa noite. Alcance os teus e te peço, Senhor Jesus, nos leve em paz, nos conduza até o reino eterno. É isso que eu te peço, Senhor Jesus, em nome de Jesus.